Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos realmente transformados através dela. Que bom que você está aí novamente, mais um dia para mais uma leitura. Eu fico muito feliz de vocês estarem engajando. O que eu vejo assim, bastante gente passando aqui e não se inscrevendo. Inscreva-se, isso vai ser bom. Você vai também receber as atualizações para não perder os próximos vídeos, beleza? E quero retomar aqui e mostrar para vocês, olha só, eu tenho aqui a minha tabela, ela está emplastificada, por isso que ela dobra assim, mas é a tabela cronológica do Antigo Testamento que vai te ajudar a entender a ordem cronológica das coisas do Antigo Testamento e daquilo que foi lido lá no começo do ano e o que está sendo lido ainda. Que nem agora nós estamos aí no livro de Daniel, para a gente saber onde estão acontecendo os fatos descritos em Daniel. E isso é importante, porque aí você lê Crônicas, lê Reis, aí passou-se todo um reinado, e aí parece que volta tudo, mas é bem isso. Cada livro tem o seu período, e muitas vezes nós não sabemos qual período que aconteceu, o que aconteceu, qual que é o rei, quais são os profetas relacionados, e isso é importante para você, e assim você compreender um pouquinho mais a grande e maravilhosa obra de Deus através das gerações. Beleza? Então vai lá, eu coloco um vídeo aqui para que você entenda um pouquinho sobre o que se trata aquela tabela, e lá na descrição você pode fazer o download dessa tabela, para que você tenha acesso a isso. Beleza? Dito isso, bora para a nossa leitura de 330. Muito bem, olha só. Olha. Estamos aí terminando. Faltam 35 dias ainda. Mas 35 dias é muito pouco para um ano, aquilo que a gente já passou juntos aqui, aqueles que me acompanham, ou aqueles que estão lendo agora, que vão fazer o ciclo inteiro, né? É importante que você o faça. Deus está chamando uma geração para ler mais a Bíblia, porque hoje com a internet nós temos aí muito conteúdo, muito conteúdo cristão, muito conteúdo bom na internet, no Instagram, no YouTube mesmo, várias linhas de pensamento, mas o que a gente percebe é que as pessoas se apoiam muito nesses conteúdos sem fazer como os bereanos. Os bereanos ouviram a pregação de Paulo e eles foram nas Escrituras testificar, comprovar se realmente aquilo que Paulo estava falando é verdade. E através disso, eles cresciam no entendimento daquilo que Deus derramou sobre a vida de Paulo, os discípulos e todos aqueles que foram comissionados para pregar o Evangelho naquela época, logo depois de Jesus. Então, isso é importante, mas para isso nós precisamos ler, e realmente o meu objetivo com esse canal é levar as pessoas a conhecer a Palavra de Deus, a ter um amor pela Palavra de Deus e assim poder compreender a Deus através das Escrituras. E não só apenas compreender, mas Deus se revelar através do Espírito Santo que está em você, para que você tenha a palavra revelada do Senhor para o seu coração. Aquela palavra que transforma a sua vida, transforma a minha vida todos os dias. Beleza? Então, como hoje nós estamos no dia 330, estamos aí no finalzinho, vamos lá, não vamos perder essa onda, perder esse embalo, porque quem sai perdendo não é Deus, porque Deus é Deus. Somos nós que perdemos. Então nós precisamos mergulhar, precisamos nos aprofundar na leitura, ok? Então, pegue lá a sua Bíblia 365, ela tem essa divisão, vocês já sabem, quem é do canal já sabe como é que funciona. É um antigo, um novo, um trecho do antigo, um trecho do novo, salmo, uma sabedoria.
E agora nós estamos aí no livro de Daniel. Ah, mas eu não tenho essa Bíblia, pastor. Então, eu coloco na descrição, use a tua Bíblia mesmo, dá uma pausada, pega as referências e aí a gente continua. Aí você continua o vídeo com a leitura, beleza? Então pega lá, Daniel 2:24 a 3:30. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Você lembra? A gente fala assim, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade é Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E se for Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Beltesazar, que é o nome do Daniel. Então todos eles tinham um nome babilônico e tinham um nome judaico. Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado não porque existia em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingindo a estátua nos pés de ferro e de barro, e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem Deus dos céus conferiu o seu reinado, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos.
mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus revelou ao rei que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Agora imagine. Você num reino chamado Babilônia. E ele fala assim: vejo que o teu Deus é o Deus dos deuses. Na Babilônia tinha os deuses e eram considerados deuses, né? Como a gente vê na Índia, tem deuses para tudo. Tem um deus para o rato, para o pavão, para a vaca, para utensílios. E ele fala: realmente, o teu Deus é um Deus de todos esses deuses. E aí você imagina você vivendo dentro dessa cultura e mantendo-se fiel à doutrina, aos decretos que Deus entregou para o seu povo, que faz parte do seu povo. E você vivendo ali nesse meio. E aí Deus coloca você e teus amigos lá como governadores, aqueles que vão gerenciar todas as coisas. E mesmo assim você não pode ir contra e eliminar todos os deuses daquela terra. Por isso que teve um período que Deus trouxe de volta do exílio para que eles também pudessem trabalhar isso na vida deles. Mas desde então ele não confrontou em nenhum momento o rei com relação aos outros deuses, mas simplesmente agiu dentro da simplicidade da crença, daquilo que eles criam, do Deus maravilhoso. E hoje a gente conseguiria viver dessa forma? A gente crer em Deus, não negociar princípios, mas governar a Babilônia mesmo tendo outros deuses no meio do contexto? E se Deus não falar nada? Mas Daniel fez o quê? Daniel e os amigos dele foram fiéis ao Senhor. Não se corromperam com as coisas do mundo, mesmo vivendo num contexto idólatra. Pense sobre isso. O rei Nabucodonosor fez uma imagem, seguindo, de ouro e que tinha 27 metros de altura. Dois metros e 70 de largura. E ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz:
ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta de flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar, não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som de trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som de trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha do fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Isso que há pouco tempo, poderia ser alguns anos, alguns meses, a Bíblia não traz clareza nisso, mas ele mesmo declarou: não, o Deus de vocês é o Deus dos deuses, e ponto. E agora levantou uma imagem. Ué, vocês não querem adorar essa imagem de ouro? Meio contraditório da parte do rei, né? Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olhe só, de novo, ele esqueceu o que Deus fez através da vida de Daniel, falando sobre o sonho. E agora é isso aí. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha do fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou na porta da fornalha do fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá.
Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha aí, ó. Ele já falou, ó, lá atrás. É um Deus dos deuses. Deu tudo para eles. E aí, deu uma epifania, eu acho que assim posso falar epifania, deu um insight, vou fazer um ídolo e todos vão ter que adorar. Eu acho que não foi só da cabeça do rei, alguém deve ter falado alguma coisa, né? Vamos pensar que as pessoas viviam as suas vidas, tinham conversas paralelas, e assim vai. Ele tinha prefeitos, ele tinha pessoas que cada um puxava a sardinha para o seu lado. E aí agora deu esse BO no meio do caminho e Deus operou grandes coisas e ele lançou um decreto. Não tem Deus como o Deus deles que livra eles. Livrou até do decreto do rei. 1 Pedro 4:7, 5 a 14. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que não são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, assim, muitos dizem assim, a gente não pode sofrer, sofrimento é pecado, está acontecendo isso, é pecado dele ou da família, ou alguma coisa assim. Mas lembre-se de que nós seremos perseguidos, nós seremos julgados por crermos em Cristo. Isso está acontecendo. Em muitas nações isso está acontecendo. Então, só porque você está sofrendo por causa de Cristo não quer dizer que não é de Cristo. Entende? Lembre-se disso. Só porque você está sofrendo não quer dizer que não é propósito de Deus. Nós vivemos numa nação livre. O Brasil, temos bens, não falta comida em nosso lar. E assim, dentro da igreja, ela supre isso também para aqueles que tanto precisam.
mas nós não estamos isentos de sermos perseguidos. Lembre-se disso, tá? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por arrogância, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em todo tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Olha, isso é um desafio para nós hoje, nesse tempo que nós vivemos. Lance toda a ansiedade aos cuidados dele. Lance a Deus, lance a Cristo, lance ao Espírito Santo toda a ansiedade, todo perigo, tudo aquilo que nos deixa fora de si, para que possamos estar livres, sem peso, sem cobrança, sem julgo, mas sim prestando contas ao nosso Deus daquilo que Ele nos pede, para que assim a gente avance de forma firme e consistente para a glória dele. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais a de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, glorificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, mandam saudações, e a mesma foi o meu filho Marco. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Salmo 119, 81, 96. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero a tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa e pergunto: quando me consolarás? Já me assemelho a um odre de fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos que procedem da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu, a tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim
tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao seu dispor, e se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Provérbios 28, 15, 16. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. E assim termina a nossa leitura de 330. Muita coisa foi dita, então, dito tudo isso, eu sou o pastor Christopher, assine o nosso canal, ative o sininho para não perder os vídeos, dá um like nesse canal, compartilhe com as pessoas, comente, e assim eu responderei cada um de vocês. E dessa forma vamos engajar uma galera para a leitura da Palavra de Deus e que todos sejam transformados, edificados, fortalecidos e que conheçamos cada vez mais o nosso Senhor Jesus através da Palavra revelada do Senhor a nós, ok? Deus abençoe vocês e eu aguardo vocês para a nossa leitura de amanhã.